Hoje nós vamos tratar de um tema muito bacana, um tema super agradável. Tenho uma certeza que você vai gostar. Com certeza, este tema abrirá um leque para que você tenha uma compreensão muito maior acerca de outros assuntos relacionados à religião, à experiência religiosa, ao mítico, ao místico, à mitologia, enfim, à antropologia evolutiva. Certamente, uma coisa eu tenho uma certeza: nós vamos lidar aqui com alguns conceitos que vai possibilitar a compreender melhor, inclusive, os assuntos de pautas teológicas. O Serapis, ele era um deus que foi instituído ali por eles, que tinha características egípcias e características gregas. Era uma forma deles se darem bem ali com os egípcios, né? Os egípcios ali com o pessoal e criar essa sincronia, né? entre essas culturas, né? Egípcia e grega. Então tem até o templo do Serapeu, bastante conhecido ali em Saqqara, um templo subterrâneo, bem interessante. Então, que era o principal templo da religião de Osíris e Ísis também, naquela época, né? Então o ataque ele foi semelhante a ordenar a destruição do Vaticano, por exemplo. Então os sacerdotes egípcios eles foram massacrados em seus santuários e nas ruas, né, e tudo. E a ferocidade da violência, ela consumiu ali sacerdotes, seguidores, a própria elite intelectual egípcia, ali de Alexandria, Mênfis e outras cidades do Egito também, que foram muitos deles assassinados, seus templos destruídos, bibliotecas destruídas, inclusive há quem diga, há quem coloque a culpa nos cristãos pela destruição ali da biblioteca de Alexandria. A gente tem várias hipóteses com relação a essa biblioteca, tem ali um problema que houve na época do reinado da Cleópatra, a última faraó do Egito, antes do Egito perder a hegemonia, né? Então, a Cleópatra é atribuída ali àquele período, né, a questão de que houve uma revolta e eles queimaram lá a biblioteca e tudo. Por quê? Porque eu estou em mente aqui com aquele conflito no período de Calígula. Lembra ali aquele período em que envolvem praticamente três religiões específicas, né? Que eram os gregos, egípcios e os próprios judeus. E começa então a ter uma influência muito forte. A minha pergunta nesse momento que você citou, até porque o Filo é quem vai defender o Deus Serapis, isso está na sua obra, né? Existe na historiografia, na documentação, um ponto culminante que a gente possa dizer assim, ó, aqui foi o apogeu, ou tudo foi sendo assim de forma muito progressiva, ou teve esse momento realmente que... Ainda dessa forma progressiva, né? Lentamente progressiva. Você vê que eles ali influenciaram ali os gnósticos, o próprio gnosticismo. Tem algumas influências também no cristianismo e em outras religiões. Então foi ocorrendo tudo dessa forma, progressiva, né? E ali quando, no caso dos flavianos, né, quando foram criar lá de acordo com a teoria, né, a teoria flaviana, quando eles foram realmente criar ali, fazer toda aquela construir aquelas narrativas, né? E aí, com certeza, eles adotaram, assim como de outras crenças também, fragmentos, né, dessas mitologias, né? Então, o Thoth, que é o deus, né, que da sabedoria, da escrita, do alfabeto, enfim, da matemática, ele que é o mesmo Hermes Trismegisto, então está totalmente ligado ali ao hermetismo, que veio do Egito, que entrou em sincronia ali com os gregos, né? Os gregos pegaram muito ali do Egito e levaram para construir também todo esse personagem, o Hermes Trismegisto, né? E o hermetismo em si. Então, há muitas influências herméticas também, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. É como se fosse uma grande salada, na verdade. E esses autores falam dessa relação do chamado específico de pescadores no Egito para desempenharem uma atividade a serviço do deus Serapis. Olha aí, mais uma correlação forte, né? Porque tem uma parte ali da crucificação de Horus, e aí Que tem isso? toda uma simbologia, sim, Horus? tem isso. Eu ainda não cheguei lá, mas tem uma relação toda ali de Horus e a cruz. Então a própria cruz ansata, que é esse símbolo do Ankh, que está muito relacionado ali a quando o Espírito Santo impregna ali na Ísis e tal. Então Que toda aquela isso? ritualística. Então a cruz
é uma correlação importante, né? Então, A aquela questão teologia, então, aquela narrativa de um espírito que aparece e, através de um mensageiro, impregna a Maria, que é uma virgem, isso. Então, sim, isso, quando eles falam da influência dos egípcios, sobre, por exemplo, a população grega, sobretudo, nas aldeias que existiam, eles partem inclusive de um conceito de racotes, ou racotes, que era uma aldeia de pescadores que foram se desenvolvendo ao ponto de transformar esse bairro egípcio de Alexandria em um local exclusivo de atividade de pescadores, e era onde estava o templo de Serapis. Professora, e agora? Porque eu olho para os evangelhos e eu vejo um Jesus que aparece muita correlação. chamando pescadores. E por que essa ênfase tanto em pescadores e dentro? Então, O que a professora poderia. né, então, como exemplo maior da posição miticista, determinava-se, por exemplo, que vários personagens bíblicos, como ali Adão e Eva, o Satanás, Noé, Abraão, Moisés, Josué, o rei Davi, quem mais? Salomão e o próprio Jesus Cristo, né, entre outras entidades, né, na realidade representam o que? Figuras mitológicas ao longo das mesmas linhas que os egípcios, os sumérios, os fenícios, os indianos, os gregos, e a gente entra em várias culturas, os romanos, né? Então a gente entra, se a gente começar a entrar em várias culturas, né, a gente vai ver vários desses personagens com uma história muito parecida e muitas vezes mudando só o nome, né, que são todos atualmente aceitos como mitos, né, em vez de figuras históricas. Então, apesar da depreciação e rejeição, a realidade ela permanece que os muitos mitos e rituais egípcios, incluindo numerosos deuses e deusas, né, orações, hinos, não eram obscuros e ignorados, eles eram conhecidos por milhões de pessoas durante um longo período de tempo. E esses sagrados motivos egípcios, eles incluíam ali a sacralidade da cruz, há uma questão simbólica entre Horus e a cruz, a questão da crucificação, a mãe virgem que deu à luz o Filho divino, um homem divino que ensinou na terra, liderou 12 seguidores. Então, o que é que nos faz lembrar? Né? Curou os enfermos, ressuscitou os mortos, e que foi assassinado, né, enterrado e ressuscitou. Então, esse foi Horus. Figuras lendárias que dizem possuir atributos extraordinários ou sobrenaturais não são pessoas reais, mas são de fato personagens ali mitológicos. Dessa imagem, pessoal, a gente tem a trindade sagrada egípcia, que é a deusa Ísis, aqui no lado direito, no meio Osíris, e no lado esquerdo Horus, né, com a cabeça ali de falcão, representação do falcão. Então, é a mesma trindade, né? Quase toda dessas mitologias a gente tem uma trindade. Então, junto com essa visão, vem um reconhecimento de que muitas dessas figuras, elas personificam ou simbolizam ali fenômenos naturais, como o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, as constelações, e muitas outras coisas, constituindo o que se chama de astromitologia ou astroteologia.